Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Olá, ouvintes e espectadores. Eu sou Aruana Brianese e está começando agora mais um episódio do podcast As Amazonas, que tenho a honra de produzir e apresentar ao lado de minhas colegas Daniela Sayag. Oi, gente, tudo bem? Eu também fico honrada, viu, Aruana? Está ao seu lado e da Liege. E Liege Albuquerque. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de notícias que fazem a diferença nas nossas vidas e muito provavelmente na de vocês também. E depois vamos bater um papo com uma artista que é um orgulho para o Amazonas, do Igó. Ela, que nasceu na aldeia de Paricachoeira, no Alto Rio Negro, tornou-se no mês passado a primeira mulher indígena amazonense a ter uma obra no acervo permanente do Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, que é o considerado maior do país. Do Igó, é um prazer recebê-la. Muito obrigado. Eu também estou orgulhosa em encontrar um grupo tão especiais assim que nem vocês, né, que fala, que faz o diálogo das coisas que acontecem no mundo. Para mim é um orgulho um pouco também, dentro de todo o tempo de trabalho, né, com todas essas dificuldades que eu tive. Eu não esperava chegar ao ponto que nós estamos aqui. Tá ótimo. Tenho certeza que temos muitas perguntas para fazer para você. Maravilhosa, né? Quem também está com a gente hoje no estúdio é o Carlisson Sena, diretor da Manaus Amazônia Galeria de Arte. Seja bem-vindo, Carlisson. Prazer enorme estar aqui com vocês e rever essas amigas também de profissão. Com muita alegria e, enfim, é muito bom estar aqui com vocês. A gente vai começar com os temas da semana e vocês fiquem à vontade para comentarem também os assuntos, ok? Vamos começar? Pode começar com a Liege? Pode ser. Então, na verdade, foi a terceira pauta, né, que eu decidi, porque foi ontem que a gente teve esse golpe terrível de saber que os nossos adolescentes no Brasil não vão poder tomar a segunda dose da vacina Pfizer, né? Aqui da gente, a minha filha, a filha mais velha da Dani, já tinha tomado, Giovana, uma alegria pra gente, né? Tirar esse sufoco, e agora essa má notícia dessa necropolítica que nos gere, né? Que o governo federal não comprou vacina a tempo, é o que se tem, que a mídia tem que dizer toda hora, né? Por isso que a gente tem essa escassez até hoje. E aí também eu estava fazendo umas leituras também e também uma questão de uma cortina de fumaça, né, que se faz porque tem um monte de coisa pipocando, né, a CPI da vacina está investigando agora a Prevent Senior, né, que supostamente teria feito os velhinhos, né, que estavam internados de cobaias humanas, que, né. Por coincidência, né, veio à tona ontem. Por coincidência, né, exatamente. Então, assim, é tudo muito, muito deprimente, tudo muito de uma vez, né. Eu fiquei extremamente revoltada com essa história dos adolescentes, né? Porque não há nenhuma justificativa. O governo, na nota, ele já joga uma fake news dizendo que a Organização Mundial de Saúde teria dito que não era para vacinar adolescentes de 12 a 17. Não foi isso que eles falaram que não era prioridade. Mas claro que é necessário, né? Em países mais desenvolvidos, Estados Unidos, estão vacinando todo mundo. Então não é essa a questão. O que eles quiseram dizer é, em caso de escassez, né, a prioridade são as pessoas mais velhas. Mas é óbvio que é necessário também para os adolescentes. Isso é tremendamente frustrante e revoltante ao mesmo tempo, né? E a gente fica, enquanto pais, preocupados, né? Será que o motivo de suspender... Voltaram para a escola, né, Dani? Exatamente. É a falta de vacina. Aí começam a surgir uma série de informações desencontradas que acabam sendo uma desinformação. A segunda dose é uma questão, né? Poderia ser mais desencadear algumas doenças, principalmente adolescentes do sexo masculino, já teve essa informação também. E veja, essas informações todas que a gente traz aqui são de veículos de comunicação sérios, com nome. Ninguém está aqui apoiado em card de WhatsApp, né? Claro. Mas mesmo esses veículos que têm acesso aos grandes nomes de pesquisa do país, a política, tem dúvidas, né? O que efetivamente levou? É apenas... eu já li de ontem para hoje, inclusive, dizer que pode ser porque na tradicional, né, live do presidente às quintas-feiras, ele meio que disse, não é importante para o adolescente, então um ministério... Quem teria supostamente seguido uma orientação política, quer dizer, a gente não sabe exatamente. E esse clima, e você inclusive postou nas suas redes sociais, Liege,
é esse clima de insegurança Eu acho que que traz isso é a o pior. revolta. A gente né? não conseguir confiar na informação. Exatamente, a gente não sabe em quem confiar. E principalmente que é o meu caso aqui, o da Liege, somos pais de adolescentes que tomaram essa primeira dose, claro que a gente fica aflito. Então, assim, tem que falar sobre isso, tem que questionar sobre isso e tem que fazer tudo enquanto sociedade. É como se tivesse jogado fora, né, É. essas doses, né? Porque se você não toma a segunda, você não está Não completa, né? não completa a Não imunização. São 3,5 milhões de jovens em todo o Brasil, 170 mil aqui, né? Muita coisa. E é uma coisa que a gente já conversou aqui antes dos riscos que a gente tem que colocar na balança, né? Sim, Os pais precisam exatamente. entender que óbvio que tem risco, como Sim, tudo na vida é tudo. arriscado, mas é É. muito menos arriscado do que pegar a doença. Pois é. Existem casos de mortes registrados no mundo inteiro de adolescentes e até Sim, crianças. até crianças. Né? O meu filho ainda não é adolescente, ele fez 7 anos esse ano. E na hora de cortar o bolo e fazer o desejo, ele desejou vacina para todos. Ai, que porque lindo. ele Que também está fofo. querendo tomar É. vacina. Eu Que só ouvi lindo. falar nisso, né? Sim. Que lindo. Então, isso por que é? Porque ele, em casa, a gente conversa e mostra como a vacina é importante, né? Uhum. Então, acho que é muito importante mesmo a gente trazer isso pro debate e cobrar mesmo que tenha uma política mais clara. E no próximo podcast da semana que vem, se tiver alguma atualização sobre esse assunto, que a gente espera que tenha em uma semana, saber o que aconteceu, se vai retomar essa segunda Sim. dose da vacinação, a gente traz de novo aqui a atualização desse assunto na semana A que vem. Prefeitura de Manaus suspendeu, mas diz que hoje haverá uma reunião. A gente está gravando esse podcast no dia 17, né? Uhum. Hoje haverá uma reunião, então talvez hoje mesmo já Tomara. tenha mudança, porque tá muita pressão mesmo, né? Sim. Para que não a Anvisa manteve, né, a Foi, autorização. exatamente. Então Faz fica sentido. meio Desencontrada a informação. Como é que pode, né? É isso. Evita- E numa Federal. altura dessa do campeonato é o que a gente menos precisa, porque as pessoas já têm Exato. dúvidas É. suficientes, Já tem né? um monte de gente Porque- com medo de vacina, ainda fica O que a gente não precisa é dúvida em cima da dúvida. É. Gente, eu também mudei de tema, porque a gente acaba que as coisas vão acontecendo e aí a gente começa a estudar no início da semana porque vai falar aqui, mas às vezes na véspera tem uma informação inusitada e essa aqui é bastante inusitada para mim. Eu que sou uma pessoa que não tenho, nunca tive, quando criança sim, mas nunca tive pet, mas animal de estimação, mas me chamou muita atenção. É uma notícia que saiu ontem via G1 do Paraná e já foi reproduzida por vários sites do país, Metrópolis, UOL, muitos mesmo. Cães conquistam o direito de entrar na justiça contra os seus antigos donos, né? Essa notícia é inusitadíssima para quem é da área do direito, para quem está estudando direito como eu, né? Os direitos dos animais. A revolução dos bichos, É. né? Vindo à tona, realmente. Realmente. E abre o mercado, né? Porque já pensou? Nossa, acho que abre o mercado e abre principalmente uma prerrogativa para o direito de todo ser vivo, animais inclusive, né? Jurisprudência maravilhosa. Nossa, Rambo e Spike são os nomes dos dois cãezinhos, foram vítimas de maus tratos, isso em Cascavel, no Paraná, interior do Paraná. E se eles vencerem, porque o Tribunal de Justiça, os desembargadores do Paraná, eles disseram que sim, o Rambo e o Spike podem ser parte no processo, eles podem ser autores da ação contra maus tratos, né, contra os seus antigos donos. E se eles vencerem essa ação, que foi autorizada a ser iniciada, o dinheiro vai ser usado exclusivamente, claro, para eles, comprovados na justiça. A notícia é que o Tribunal de Justiça do Paraná tomou uma decisão que é inédita no Brasil. Esses dois cães vítimas de maus tratos conquistaram esse direito de entrar na justiça. O caso começou em agosto do ano passado, ou seja, 1 ano e 1 mês depois, uma organização não governamental, que chama-se Sou Amigo, lá de Cascavel, no oeste do Paraná, recolheu esses dois cães que ficaram sozinhos 29 dias em casa, Meu Deus. né? Quando seus tutores decidiram viajar e deixaram os dois animais lá. Então, a advogada da ONG, que chama Evelyn Paludo, resolveu, então, colocar os animais como autores do processo. E ela disse o seguinte, o direito violado foi dos animais. Não foi da protetora que fez o resgate, nem da ONG que está com a guarda deles. E como o nosso direito só é titular do direito quem pode pleitear a indenização, dele justamente estão titular como animais. E aí eu conversei com alguns professores meus, né, de direito civil, e o Afrânio me falou uma coisa muito bacana, que foi o seguinte, do ponto de partida do direito, isso não tem apoio, né, no Código Civil, mas é apoiado pela própria Constituição. Por isso,
a necessidade de interpretação conjunta dos dois sistemas normativos, quer dizer, não só do direito civil, mas também, principalmente, da Constituição, que diz que, ele coloca assim, os seus donos ou responsáveis são titulares do direito de não serem maltratados. Por isso mesmo, não há de se estranhar que a ação judicial seja intentada, seja feita no nome dos cães. Eles próprios exercem seus direitos previstos em lei e eles não podem exercer o seu direito previsto em lei e devem naturalmente ser processualmente representados com os advogados. Mas Spike e Rambo são autores legítimos, sim, da ação que visa a imediata cessação das lesões, parar desses maus tratos que já pararam, já foram resgatados, contra a sua integridade e também a reparação pelos danos causados. Quer dizer, eles estão ali como dois seres vivos que têm os seus direitos mantidos e reconhecidos pela justiça, que estão representados por advogados, que no final das contas todos nós somos representados também num processo como advogados, mas foi dado para ele o direito de ser os autores, e isso abre uma jurisprudência importante, até porque foi feito por um tribunal superior, né? Foi um colegiado de desembargadores. Eu queria ouvir a Liege, que a gente estava conversando antes de começar, assim, eu não tenho pet, justamente porque eu não tenho tempo para eles, para dedicar a eles. A minha vida inteira, desde quando era repórter, viajei muito, e eu justamente não queria deixar um ser vivo que eu amo, que precisa de cuidados, negligenciado de alguma forma. Então, quando eu vou na casa de amigos, eu faço carinho, eu ali brinco um pouquinho, mas eu não tenho essa dedicação por hora, não é algo que eu possa depois vir a ter. Mas a Liege, ela é uma cuidadora de animais, né? Eu queria que ela falasse um pouquinho desse sentimento. E, Liege, o que leva alguém a abandonar 29 dias um cachorro, 2 no caso, sem cuidados, sem comida, sem higiene, sem água? Como é que é isso, cara? Eu penso que é falta de apreço pela vida, né? Eu acho que quem faz isso com o animal, faz isso com o ser humano também. Então, pessoas que maltratam, porque uma coisa é você não gostar, ou não poder, ou não querer. Outra coisa é você maltratar um ser vivo, né? Então, quando a pessoa faz isso, ela realmente a justiça tem que agir, né? Inclusive hoje é um dia importante também, que o Supremo ele começou a votar para que seja proibido sacrificar animais vítimas de maus tratos. Por incrível que isso possa parecer, o animal, além de ser vítima de maus tratos em alguns países, em alguns estados, né? Ele inclusive vai para sacrifício, porque não tem quem adote e tal, e vai para sacrifício em primeira opção, em vez de tentar uma adoção para o animal. E o Supremo está começando a votar agora. Né? Porque exatamente. Muitos deles estão naquela condição pelos maus tratos. Né? Exatamente. Então, assim, é simbólico, é claro, né, essa votação aí, mas é muito importante. Eu penso que é muito importante, né? Essa semana a gente viu eu acho que todo mundo que acompanha redes sociais viu uma cena terrível, né, de um gatinho tendo sido levado para um estádio de futebol por algum canalha, né? Um idiota qualquer, e o animal morrendo de medo. É claro, o cachorro já tem medo de qualquer barulho. Igual um bebezinho ser humano, né? Também tem. Imagina um gato, que é um animal muito mais tranquilinho e tal, né? Mas aí conseguiram, né, pegar o gato e não deram de volta para o dono, porque isso é maus tratos, né? Então não faz o menor sentido devolver para o desgraçado do dono. Então, eu acho extremamente importante esse tipo de votação, porque traz essa jurisprudência, né? E faz cada vez mais. Eu acho que, eu sigo a Luísa Mel, sigo vários protetores, delegado Bruno Lima. Aqui em Manaus a gente tem alguns, mas não tem com tanta força como tem em São Paulo, por exemplo, né? Uma força muito grande que a Luísa Mel tem, lá com os deputados estaduais que lá atuam pela causa animal, que ajudam ela. Então, assim, eu penso que a maldade sempre existiu, mas eu acho que as redes sociais trazem pra gente um alento quando a gente vê que tem gente preocupada com esses bondade bichinhos. Também, né? Bondade total, assim, porque dá voto e dá visibilidade você ajudar seres humanos e crianças, que todo mundo a gente ajuda e gosta e óbvio que mas ajudar animal é uma coisa muito mais, na minha opinião, valorosa, porque os animais eles não falam, eles não agradecem, eles não votam, né? Eles não pagam de nenhuma forma, assim, só pagam com carinho, né? Então eu acho fantástica essa notícia. E que isso possa repercutir, né? E que desestimule pessoas a maltratarem os animais, estimule as pessoas a denunciar os maus tratos, porque as pessoas que o fazem merecem sim uma sanção da sociedade via justiça. Boa sorte para Spike e Rambo aí nessa ação. E vamos para o meu tema. O meu tema de hoje é a lei
número 485, de 7 de maio de 2021, a Lei das Sacolas Plásticas. Essa lei foi aprovada pela Câmara Municipal de Manaus e sancionada pelo prefeito Dalvi Almeida e passa a valer, atenção, no próximo dia 30 de setembro. A gente está falando pouco sobre isso, mas a partir dessa data fica proibida em Manaus a distribuição de sacolas plásticas para acondicionamento de mercadorias adquiridas em estabelecimentos comerciais de Manaus, ou seja, aquela sacola que a gente pega lá no supermercado, né, depois que faz a compra. E depois serve de lixo, né? Exatamente. A lei foi proposta pela vereadora Glória Carratti e pelo vereador François. O texto legal diz que os comércios da cidade devem estimular o uso de sacolas reutilizáveis e que, a partir do dia 30 de setembro, então, terão que fixar placas informativas nos caixas com a frase: poupe recursos naturais, use sacolas reutilizáveis. A lei prevê punições com base em legislações que já existem, tanto em Manaus quanto no Brasil. E estabelece que o Poder Executivo deve regulamentar no que couber. Como não há ainda uma notícia sobre essa regulamentação, eu entrei em contato com a assessoria jurídica da vereadora Glória Carratti, que me explicou o seguinte: essa questão da regulamentação, no caso dessa lei específica, ela é secundária, ou seja, a lei não precisa ser regulamentada para entrar em vigor. Portanto, a partir do dia 30, já pode e deve ser cobrada. E por que eu trouxe o tema aqui? Porque eu acredito que uma mobilização é necessária para que qualquer lei no Brasil saia do papel, né? Porque senão a gente tem um monte de lei que está no papel, mas na prática não existe. Tem até, Aruana, um termo, né? A lei não pegou. Como se lei tivesse que pegar ou não pegar. Lei é lei, né? Lei. Tem que cumprir, pronto. Mas, infelizmente, essa lei não pegou, essa lei não pegará, é um termo muito nosso. Lei mas deveria eu ser acho cumprida. que isso também influencia muito no processo de educação. Acho que a lei, quando ela não pega, é porque não foi feito um processo educativo antes. E de fiscalização. E de fiscalização para ir ali educando a população, porque o pessoal do meio ambiente, é interessante que vocês falaram de duas notícias aí, que na verdade vocês estão falando de meio ambiente, né? A questão dos animais é o meio ambiente, porque eles estão dentro do... E eles contribuem para a nossa saúde mental. Tá aí a doutora Nise da Silveira com a pesquisa vastíssima no Brasil, que fez história no Brasil, mostrando que os animais eles são co-terapeutas das nossas relações humanas, né? E aí a questão aí também ambiental. Que lindo você, né, lembrar da Nise da Silveira. Eu sou apaixonado por ela e aí eu só lembrei dela nessa história. Lindo. Então, assim, eu acho que tem que ter esse processo educativo para que as pessoas se adaptem, senão vai ficar uma coisa repressiva, né? E aí na repressão e na dureza você acaba que não... E a gente tem que entender a importância disso, né? A importância de você mudar esse hábito que pra gente às vezes é tão prático, né? Tá aquela sacola que depois já vai usar, mas a gente precisa parar pra pensar, né? Isso. Que a lei, ela não caiu do céu, ela existe porque tem um motivo por trás, né? E o motivo é a gente proteger o meio ambiente. Quem nunca viu aquelas fotos dos animais no mar, onde o plástico vai parar no fim de tudo, né? Cheio de plástico na barriga, aqui no Amazonas mesmo. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa debater, inclusive na próxima terça-feira. O coletivo Lixo Zero Manaus vai fazer uma live para debater o tema, como parte mesmo dessa mobilização social que é necessária para que a lei saia do papel e emplaque. Que pegue. Isso mesmo. Gente, agora vamos partir para a conversa com a nossa entrevistada de hoje. Do Igó. É filha de pai tucano e mãe dessana, que são etnias amazônicas. Nasceu em São Gabriel da Cachoeira em 1957 e mora em Manaus desde 1995. Ela concluiu o curso de pintura na Escola de Arte do Instituto Dirson Costa de Arte e Cultura da Amazônia em 2005, tornando-se a primeira indígena da etnia tucano a se profissionalizar nas artes visuais. Do Igó, a minha primeira pergunta para você é justamente sobre como que você se tornou pintora. Por que você decidiu fazer a escola de arte? Olha, no começo eu estava com muita dificuldade de estar aqui na cidade, né? Porque quem mora na cidade tem que ter dinheiro, alimentação todo dia. E eu estava com dificuldade porque não tinha dinheiro. Aí ouvi uma pessoa chegando na casa da minha tia, né, falando que haveria surgir um curso especialmente só para os indígenas. Aí essa pessoa que levou essa notícia falava que esse curso geraria muito dinheiro.
Aí eu pensei, né? Meu Deus do céu, no tempo eu estava com muita dificuldade para mim ir embora para minha casa, Porto Velho, né? Onde eu larguei minha filha lá sozinha. E eu estava muito preocupada, sem saber o que fazer, porque não tinha dinheiro para mim voltar para minha casa. Aí eu saí do quarto onde eu estava, eu falei pro finado Gabriel, né? Eu falei, Gabriel, eu quero participar desse curso, que eu estou a fim de ganhar dinheiro. Aí ele olhou para mim e ele disse assim, você quer participar? Eu quero, eu estou doida para ganhar dinheiro. Aí ele diz assim, então eu vou te levar nesse curso aí. Aí quando foi o dia marcado, que foi até sábado, né? Aí nós fomos lá para esse curso, né? Tava cheio, como é que é? A galeria estava aberta, muita criança lá correndo para fazer esse curso, né? Aí eu fiquei sem jeito, por causa que eu estava só eu de velha lá, para bem dizer, Você né? era a única adulta. Era a única. Aí eu Mas eu entrei assim mesmo, né? Porque pensava que logo quando iniciar o fazer trabalho, aquele trabalhinho, eu já ia ganhar dinheiro. Mas não aconteceu do jeito que eu pensava. Esse curso eu fiz prolongadamente. Fiz curso vai, é promovida, curso vai. Aí até desisti de novo, né? Aí disse, não está saindo dinheiro, não vou ficar em casa, tá dando certo, né? Aí, né, quando foi um dia, a minha colega do curso, ela chegou na casa da minha filha, eu estava trabalhando de casa de família, né? Ela chegou e falou para mim, olha, a doutora Aida está chamando, porque vai iniciar, como é que a gente tem que pintar de novo lá. Eu falei, acho que eu não vou mais não, porque eu já tive muita dificuldade, ninguém recebeu dinheiro. Aí eu nesse tarde, fui-me embora para casa, né? Aí quando eu cheguei lá, comentei com minha filha, né? Com a Kátia. Aí eu falei, Kátia, diz que a doutora Aida está chamando para a gente trabalhar de novo lá. Aí ela disse assim, mamãe, a senhora está, como é que é, recusando esse trabalho? A senhora sofreu tanto, sacrificou tanto, fez o curso, agora a mulher convida para você trabalhar, você vai dizer que não? Então aí eu fiquei... Aí nessa noite eu não consegui dormir. Aí eu fiquei pensando, sabe, quando for de manhã, aí eu vou nesse curso de novo. Aí eu fui, só eu mesmo. Eu cheguei lá, né, tava o grupinho lá, né, só nós três, quando ficou, né. Só mulheres? Tava Diane Pássaro e Sanipã e eu e a Débora também. Três mulheres e um homem. Pois é, aí eu fiquei, tá sem graça, né, aí disse assim. Aí começamos tudo de novo, trabalhando, né, fazendo aquelas coisas. Aí começou a surgir nosso primeiro dinheirinho. Aí eu comecei a juntar esse dinheiro exatamente para mim ir embora de novo, né. Aí, quando mas aí foi surgindo mais trabalho, pintura de arte, várias coisas, né, como é que é. Mas só que ficou muito difícil por causa que você ia fazer selecionar o trabalho para coisas indígenas, uma coisa que já não existe, que, sei lá, ficava muito difícil. Aí por isso muitas pessoas desistiram, porque eles não têm ideia como é que é coisas indígenas, como é que é convivência, né? Do Igor, como é que você pensou em fazer sua arte? Na hora que você vai pintar, o que vem assim na sua cabeça? Olha, porque isso também eu aprendi. Eu aprendi através de uma leitura, porque lá na galeria existe alguns livros de artes, porque eu não entendia a arte. Porque eu fazia arte, mas sem saber o que eu estava fazendo. Mas só que depois que eu comecei a participar de alguns livros, eu fiz uma pesquisa, né? Eu vi como é que as pessoas faziam arte. Aí isso veio também comigo, a minha pessoa, né? Porque uma arte é que vem dentro da gente. É que você viu quando você era pequena, né? Por exemplo, você viaja muito. Sim. Você viu muitos lugares por aí. Sim. Isso fica na tua mente. Que você jamais vai esquecer. Quando você chega, você vai contar às pessoas o que aconteceu, você viu isso, você viu aquilo, andou tal lugar, era bonito. Assim é a vida da gente. A arte é assim. Funciona assim, porque o passado que fica na mente da gente. Eu vi, por exemplo, que você tem uma série de cocares. Eu vou até pedir para quem faz a nossa edição no YouTube colocar essas imagens, porque me impressionou muito os teus quadros. São muito bonitos. Aqueles cocares, que é uma série deles, como foi a inspiração para eles? Olha, para mim, essa inspiração que eu faço mesmo, eu adoro fazer cocares. Porque para mim, na minha mente, o que passa, como é que é?
maioria dos índios que viveu no Brasil, eles usaram os cocares. Para mim, representa cada cocar que eu faço, representa cada indígena que já existiram. Imagina você ver um grupo de índio que ele não tem outra coisa, só é aquilo. Eu acho que aqueles cocares são um dos melhores artes que já existiu e que já não existe mais. Como vocês estão falando, negócio de sujeira. Sujeira antes, no Brasil, aqui, como é que é a região amazônica, não havia essa sujeira que existe. Hoje em dia você vê como é que é o garapé tudo sujo, ao redor de Manaus, horrível, você não pode tomar banho. Antigamente não existia. Não tinha essas coisas, não tinha sujeira. A gente era pobre, a descendência da gente era pobres. Mas pobre em quê? Essas coisas, essa sujeira que existe. A gente era pobre, mas comia bem, dormia bem da maneira da gente, com aquela vida, né? Ou deitava no chão, ou como é que é, na rede. Era assim. Era um mundo livre. Eu penso assim, né? Poxa, né? Porque hoje em dia você nunca mais vai encontrar um mundo livre que nem era antigamente. Isso. Agora mesmo você vê a região Amazonas, Manaus crescendo. Eu moro lá no BR 174. Quando eu cheguei em 2010, que eu fui morar para lá, Era longe. Pois é, aquele pedaço era um ambiente tranquilo, manto, calma. Minha irmãzinha de Deus, hoje em dia você vai lá, não tem mais natureza, já foi derrubado. Agora, vocês são jornalistas, quer ver essas coisas aí? Fala, vai lá ver, tá tudo destruído. Agora, do garapé Igor, tudo sujo. quando você fala que foi em busca da arte para ganhar dinheiro, você está falando para sobreviver? Você queria ficar rica ou você queria esse dinheiro para isso? Para as coisas, poder comer, poder passear, poder se vestir bem? Você já teve esse sonho de ser rica ou isso é uma coisa que não faz parte da sua vida, assim, dos seus desejos? Olha, como eu estou falando, no tempo quando surgiu esse curso de arte, que a pessoa falou em dinheiro, na época era para mim voltar para minha casa, ver minha filha que eu abandonei no tempo da minha separação. Mesmo. Isso, da minha separação, minha filha estava morando sozinha lá. Aí isso era uma preocupação que eu queria conseguir não alcançar. Tá entendendo? Como é que é a proteção dos meus filhos, a escola, a educação, todas essas coisas. Era isso a minha preocupação. Mas como eu fui separada, meu marido me deixou com 7 filhos, foi uma das piores das coisas que aconteceu. Por quê? Porque no tempo quando eu casei com meu marido, eu pensava que eu ia viver meu marido e velhinho, ele aqui. Mas isso não aconteceu. Você casou muito jovem, né? Foi isso. Casei num padre, casei no civil, para quê? Para dar o respeito à minha família. Porque a pessoa que não casasse, que tivesse filho, as pessoas não tinham respeito, tá entendendo? Ela aquela pessoa vulgar, né, que não tem respeito de ninguém. Eu não queria isso. Eu queria ser casada, formar minha família. Mas isso não aconteceu. Isso, com a separação do meu marido, aconteceu tudo isso. Mas isso na cultura tucana ou você está falando na cultura... Da cidade. Na cultura da cidade. Nossa. Ah, que triste, na cultura né? da cidade. Porque quando eu vim da aldeia para a cidade, quando Sim. eu me casei com meu marido, eu vivi com ele, tive 7 filhos. Sim. Morava em Porto Velho. De lá, com essa separação, houve para me mudar para cá de novo, porque... uma mudança que a gente queria chegar para morar em São Gabriel da Cachoeira. A vontade era de voltar Isso. pro lugar que nasceu. Isso. E você ainda tem essa vontade? Oi? Você ainda tem vontade de voltar para São Gabriel, morar lá? Eu já fui em São Gabriel agora. Mas o que acontece agora? Agora eu sou pessoa de idade. Eu não posso... Todos os pensamentos que eu quero adquirir e possuir, eu estou ficando velha. Eu não tenho mais força para me estar lutando aquela vida que era para me ter lutado. Aí ficou muito difícil para mim. Mas eu tenho muita vontade de voltar a morar com minhas famílias de novo. Mas até minha irmã mesmo falou, minha irmã, agora você está pessoa de idade, porque você precisa de muitos cuidados. Eu sou diabética, né? Deixa eu te perguntar uma coisa em relação a essa questão cultural, né, de você, uma mulher separada, não ter respeito da sociedade e tal.
Eu li faz uns 2 meses mais ou menos, eu procurei, não encontrei, mas tenho certeza que foi na Vogue que eu li, uma matéria muito boa com vários personagens femininas, mulheres indígenas, que elas relatavam, né, que não é tão diferente o machismo que a gente tem aqui na cidade, né, das aldeias, das etnias, né? O machismo é muito grande, porque a gente tem aqui, você sabe, o nosso nome aqui é as Amazonas, né, que é uma tribo que não é real, mas que as mulheres é que eram poderosas. Mas isso não é comum entre os indígenas, não é verdade? Normalmente o cacique é homem, normalmente é o homem também, é patriarcado também, né? Então eu queria que você me dissesse se esse sentimento que você teve ao se separar, ficar com 7 filhos, foi realmente só uma questão da cidade ou dentro dos tucanos, da cultura tucana também é assim quando a mulher se separa? Olha, esse pensamento que eu tenho, porque o índio também tem sua lei, né? Sim. Por exemplo, o meu pai era cacique da cidade. Por exemplo, o cacique, a família, ele não pode ter desmoralizado. Hoje em dia, até as culturas indígenas são diferentes agora. Sim. Não existe mais essas coisas. Por exemplo, o tucano não poderia casar com a tucana, que era uma violação. Uhum. Como que você poderia considerar você casada com o tucano? Como é que você vai falar? Porque antes o tucano tinha que casar com a Dessana ou com a Tuiuca. Essa mulher Dessana falava com seu marido somente com a tua linguagem, com a língua Dessana. Sim. E a Tuiuca a mesma coisa. E o tucano falava com o tucano para a mulher dele, e ela entendia. É a mesma coisa, Tuiuca casava com tu. Era uma forma de dominar a mulher até, né? Isso, exatamente. O que acontecia na minha época, que eu via minhas mães chegavam, entre o grupo, né, visita a irmã, só ela falava a língua delas. Aí, outras filhas dela, né, que moravam em Paricachoeira, elas começaram a estudar no Colégio dos Padres, e já não queria mais que as mães, minhas tias, falassem a língua delas. Coisa feia tem que falar direito, porque essas coisas aí. Aí eu vi, né, porque hoje em dia eu penso assim, meu Deus do céu, mas como as coisas mudou tanto? Porque hoje em dia o tucano casa com o tucano, se junta. Às vezes eu acho que a educação, o respeito, acabou. Hoje em dia, um mundo tão liberado, a pessoa faz o que bem entender. Às vezes eu acho que essas pessoas que fazem isso, eu acho que ele não tem nem, não sei o que pensar, como dominar a sua família. Tá entendendo? Isso acabou, assim ficou o mundo. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlisson. Carlisson é representante de arte, representa a do Igó, né? Uhum. E eu tenho uma dúvida mesmo, desde quando eu era repórter, inclusive, eu fiz muitas matérias no Alto Rio Negro, da onde existe a etnia tucano, né? Onde a do Igó faz parte. E eu lembro 18, 20 anos atrás, que tinha uma movimentação muito grande lá no Alto Rio Negro, e principalmente com cestarias, também com pintura, mas muito com cestarias. Isso. Tentando fazer uma marca mesmo, made in Amazônia, né, para vender, sobretudo na Europa. Eu queria saber como é que está esse movimento de economia criativa para os povos indígenas do Alto Solimões, do Alto Rio Negro, de áreas muito emblemáticas aqui para o Amazonas. Sim. Você, como um representante de arte, você acha que nesses 20 anos essa economia criativa cresceu, a gente de alguma maneira agregou valor a essa arte? Com certeza. Eu compactuo da visão do Instituto Dilson Costa, que é a instituição que formou a do Igó e que também incentivou a criação da Manaus Amazônia Galeria de Arte, a empresa que eu represento a arte hoje, de que a Amazônia ela é uma matriz cultural para a pós-modernidade. É uma matriz cultural que pode servir para esta economia criativa. Uhum. Talvez por isso você acompanhou esse movimento, essa semente sendo brotada ali década de 90, exatamente, entrando nos anos 2000, porque o mundo já estava percebendo isso.
né? A força da Amazônia. Imagina, nós temos para lá de 157 etnias indígenas pela Amazônia, sendo cada uma mitologia, uma língua, uma cultura diferenciada. Uma riqueza imensa, então nós temos mitologias diversas na Amazônia. Nós somos mais ricos do que a Grécia, que só que revolucionou o mundo com uma mitologia. E nós temos várias mitologias dentro da Amazônia. Então aí mostra o potencial da nossa economia criativa. Respondendo a tua pergunta pontualmente, esse movimento cresceu sim. Ele nasceu muito pelo esforço das ONGs no Brasil, na Amazônia. Claro, a gente não pode generalizar, dizer que todas fizeram um trabalho ruim, também que só tem ONG ruim, não tem muita gente fazendo trabalho sério, principalmente lá no Alto Rio Negro, né? Claro, cada uma dentro da sua perspectiva e do seu trabalho. Na questão do artesanato isso avançou. Eu vejo hoje no movimento da economia criativa os indígenas tomando mais à frente dos negócios da sua etnia. Isso é muito bacana, a gente vê. E também eu percebo que em Manaus também isso virou um pouco a chave. Então as pessoas já estão começando a ver a potência que é essa economia. Agora, precisa ser mais regulamentada? Precisa ser dado um olhar mais de negócio e de business para esse movimento, porque não é só um movimento de dinheiro, ele é um movimento de preservação cultural. Eu costumo dizer que nós não trabalhamos vendendo obra de arte, a gente trabalha com a preservação da Amazônia. O que a do Igor faz nos cocares que ela pinta e nas obras que ela pinta, ela tá eternizando numa obra de arte uma cultura que talvez a gente vai se perder o dia que ela partir ou um outro tucano partir. Então a gente trabalha com isso. Então a nossa economia ela tem essa força da nossa economia criativa. Ela não é só bela. Ela é um registro cultural ela de um momento e de um povo, né? E de um povo, num país como o nosso, que a gente tem uma dificuldade enorme de registrar a nossa história. Então não tem outra forma mais rápida e eficiente de se fazer através da arte. Não tem outra. Não tem. Vai levar quanto tempo para escrever um livro sobre isso? Para fazer uma monografia, uma dissertação de doutorado? A arte não, é rápida. O retorno é rápido. E foi essa visão que a gente construiu ao longo desses anos, através da indústria criativa do Instituto Dilson Costa, e que nós estamos implementando através de um negócio. Só que, claro, nós não trabalhamos com artesanato. A gente trabalha com um outro tipo de arte, são as obras de arte, que são mercados bem diferentes, mas tudo é arte. Tudo é arte. Uma coisa é o artesanato, outra coisa é a obra de arte. Como fazer a obra de do Igor chegar até o MASP? Porque esse é um momento muito importante para a nossa cultura, para nossas artes, para o movimento indígena. Todos nós estamos comemorando isso, o MASP, com uma referência nacional, né? Não é fácil entrar lá. Como é que foi isso? Essa ponte. Eu vou até começar fazendo na internet, falam assim, quem vê cara, quem vê close não vê, não vê corre, né? As pessoas têm essa brincadeira na internet. Sucesso, não imagina assim, vê o sucesso e diz, nossa, foi um negócio super rápido. Primeiro, tudo isso nasce dessa indústria criativa, né, que o Instituto implantou e que, inclusive, imagino, vocês são repórteres que já fizeram trilhões de matérias e talvez nem lembrem, mas eu vou refrescar a memória de vocês. A própria Daniela Sag fez matérias da do Igor quando ela ainda era estudante do Instituto Dilson Costa. A Liege fez, quando era correspondente do Estadão, a matéria da formatura deles em artes visuais. Naquela época isso era só uma promessa, entendeu? E hoje, olha só a realidade, aonde chegou, né? Então a própria Aruana, como editora da crítica, deu centenas estou exagerando, centenas não, mas deu aí uma grande quantidade de capas sobre os avanços desses artistas. Então a gente começou dentro dessa construção. Ele vai ajeitar o microfone. Opa, tudo bem, tá muito alto, né? Então eu falo muito alto. Melhorou? Então tá bom, desculpa. Então assim, então tudo começou com essa construção, porque qual era a ideia da indústria criativa? A gente fala essa palavra, indústria criativa, o que era? O Instituto cria uma escola de arte, forma artistas, estimula um personagem da sociedade que queira fazer a comercialização desses artistas no mercado, que coube a mim esse papel,
na Manaus Amazônia Galeria, e cria paralelamente, que é o projeto do futuro do Instituto, o Museu de Arte Imaginário da Amazônia. Com isso, você cria 2 fontes de renda para esses artistas. Eles vendem obras, tanto para o Museu de Arte Imaginário da Amazônia, quanto para Manaus Amazônia Galeria de Arte. A do Igó hoje já pratica essa relação econômica. Então, começa aí essa história. Mas também respondendo pontualmente, que ela, como chegou até aí? Ok. Então, aqui, falando eu e do Igó, primeiro nasce de uma relação de confiança e de parceria que já vem desde 2009, quando nós realmente começamos a trabalhar, fazer as primeiras vendas de obra da do Igó, né? Eu comecei com uma venda de uma obra que foi muito importante para a história também do Estado, aqui internamente abrindo uma história que talvez poucas pessoas conheçam, mas o Joseph Blatter, que era o presidente da FIFA na época, que escolheu Manaus a capital, uma das sedes da Copa, ele ganhou uma obra da do Igó. Né? Foi a minha primeira articulação de venda que eu fiz, né? E ali ele ficou encantado com aquela obra e está lá, né? No registro histórico. Então isso foi construindo uma relação de confiança entre eu e ela. Em paralelo, enquanto ela se descobria como artista visual e reconhecia o seu talento, né? Eu também ia me descobrindo como agente de arte. Então, a minha caminhada ela é muito paralela com a da do Igó. À medida que ela também ia crescendo como artista, eu também ia crescendo como agente de arte, como galerista. E aí tudo foi acontecendo. Nós fomos identificando no cenário nacional, primeiro verificamos onde que a gente quer que ela chegue. Eu falei, bem, eu acho que a do Igó ela tem potencial para chegar a ser reconhecida no nível nacional. Tá, qual é o ícone nacional? É o MASP. Mas a gente chega de cara no MASP? Não chega. A gente precisa começar a ser visto em outros lugares. São degraus, né? São degraus, isso. Então o degrau foi basicamente esse, falando do MASP em específico. Nós escrevemos há 3 anos atrás, a do Igó na Bienal Naifes do Brasil, de 2028, que é a Bienal mais respeitada da América Latina, que trabalha com a arte de estilo naif. Eles geralmente pedem que o artista mande 2 obras de arte e para selecionar uma. Quando nós mandamos as 2 da do Igó, as duas 2018. 2018, né? Que você falou 28. Eu fiquei na dúvida também. Eu falei, será que já estão planejando? Não, desculpa. Falei errado. 2018 ela emplacou 2 obras. 2 obras na Bienal Naif do Brasil. E aí, a partir dali, a Bienal gera um catálogo que roda o Brasil inteiro, vai para as grandes instituições museais. Então aquilo ela já começou a ser vista. Com esse catálogo, o Rafael Fonseca, que é um curador da exposição Vai e Vem, que foi uma exposição que rodou 2019 e 2020 nos 4 Centros Culturais Bancos do Brasil, no Brasil, ele projetou uma exposição para contar a história brasileira através das redes de dormir. E é por isso o nome Vai e Vem, o nome da exposição dele. Maravilhosa ideia, por sinal. Maravilhosa ideia. E ele pegou, vendo o catálogo da Bienal Naif, viu a obra de do Igó. E recebe uma ligação dele e disse, olha, eu gostaria de saber se a do Igó faria uma obra para a minha exposição, com temática de rede de dormir. Eu chamei a do Igó e falei, do Igó, temos esse desafio. Você faria? Ela falou, eu faço. Falei, pensa numa história aí. E vamos depois pensar... eu quero que ela conte essa história, que é o nascimento, né? É o nascimento. A história é linda, ela vai contar. E aí nós pensamos, aí foi quando ela me perguntou, ela disse assim, mas qual o tamanho? Aí eu liguei pro Rafael, qual o tamanho da obra? Ele falou, ela pode fazer o tamanho que ela quiser. Aí eu falei, amém. Peguei e liguei para ela, do Igó, pode ser qualquer tamanho. Ela disse, então eu quero um tamanho grande. Você prefere grande, do Igó? Você prefere fazer quadros grandes? Eu prefiro fazer quadros grandes, mas no entanto que ela conta a sua história, porque senão não vai ter graça, né? Exato. Que bacana. Não, aí ela vai contar, mas eu vou só fazer um parêntese. Ela geralmente trabalhava quadros de um tamanho menor, e essa foi a maior obra que ela pintou na vida dela. Tamanho? 2,78 metros de largura, muito por grande. 1,80 e alguma coisa. É quase tamanho de uma rede mesmo. Tamanho de uma rede, Uma rede de praticamente. dormir aberta. Mas esse foi um desafio. A do Igó, como uma mulher sempre corajosa que ela foi, ela disse, eu quero fazer isso. Eu nunca pintei uma obra grande. Eu falei, então vamos lá, do Igó, a gente vai conseguir. Essa foi a segunda obra que eu fiz. A primeira foi o Mamaloca, né, que foi para a Bienal. E a segunda foi essa, Vai e Vem. Só que a da Bienal era 1,50. Era 1,50. Essa de E essa maior ainda do que a da Bienal. E aí ela
fez essa obra, ela vai contar a história, foi para Vai e Vem, foi exposta, e no último dia da exposição, porque ela acabava em Belo Horizonte, quando ela abriu, começou a pandemia. E aí a exposição só durou uma semana. No último dia, o diretor artístico, nesse último dia que a gente não sabia que era o último dia, que era a abertura, o diretor artístico do MASP esteve lá, visitando. E viu a obra da Do Igó e viu a importância histórica que tinha na história que ela vai contar para vocês daqui a pouco, dessa obra. E aí tudo começou. Então começa com suor, mas tem um componente sorte também ali, né? Tem também o componente o acaso, sorte. o destino, Tem como um é que chama isso? Tem um componente os tucanos sorte. chamam E a isso. partir daí iniciou-se um diálogo de 1 ano. Nossa, Levou um um ano? ano a negociação. Paciência. Até a gente chegar na data de agora, quando ela de fato A foi gente pro está MASP. trabalhando também, vocês me desculpem, mas a gente agora é de vídeo também. Eu preciso que você ou ela precisamos, um pouco da obra do MASP, que eu acho que a gente tem acho que a do Igó pode edição, contar, a né? gente Nada tem que melhor do colocar- que a autora. Me É o fala- nascimento de um bebê tucano, é isso? Porque essa obra que eu criei foi exatamente depois que eu fui analisar, depois que tudo que eu fiz, eu fui analisar, é uma coisa muito triste, é uma emoção, né? Por causa que uma índia para ganhar neném, na época, né? Imagina você, não sei se vocês são mãe, Somos. porque a Somos dor de três. ser mãe, você imagina, você tá no chão lá, agarrada no pé do árvore, querendo ganhar um neném, sem, como é que chama? Sem proteção. Mas neném vai nascer aí. Mas antes de tudo isso que vai acontecer, mas o pajé, ele já fez a sua cerimônia. Aquele lugar onde ela vai ganhar neném já foi benzido com aquela coisa toda, né? Ele já fez, aí, no entanto, ela vai ficar naquele lugar. Aí, quando foi um certo tempo, né, que minha mãe estava ganhando neném, eu era menina. Eu me lembro que eu fui na porta, porque era assim, a boca da noite. Eu vi aquela pé de árvore lá fora, né, balançando. Aí eu olhei assim, eu pensava que era bicho, sabe? Aí eu olhei, quando eu vi, era minha mãe, ganhando neném. Aí eu estava olhando, né, lá, aí veio a minha avó, né, não, porque a criança não podia ver essas coisas. Aí ela me chamou para dentro, né, para dentro de casa. Aí que eu não podia ver, não. Aí eu via, mas como minha mãe tinha um monte de filhos, ela teve 7 filhos, nessa situação, né, dessas coisas aí, entendeu? Sem receber auxílio de nada, só elas aí. Aí minha mãe só vivia doente. Eu acho que era isso, né, porque ela precisava fazer tratamento, essas coisas. Minha mãe nunca foi feita tratamento do jeito que precisava, né? Aí foi essa história que me emocionou, né? Poxa vida, às vezes, quando eu vejo muitas coisas do passado, me dá vontade de chorar. Por causa que tanta coisa ruim aconteceu, tanto sofrimento, né? Se você for pensar que tipo de sofrimento que as pessoas estavam levando na época. Aí as pessoas, uma vez também que eu entrei dentro de uma casa da tia, era de manhã, isso aí, acho que era umas 7 horas da manhã. Minha tia estava lá na rede atada, né? Como é que é esse arquepum? Né? Porque as pessoas com fibra, eles fazem a rede, né? Aí ela estava pendurada lá, com a rede por aqui, assim. Parece que ela não tinha assim, passagem para a criança nascer. Meu Deus do céu, todas essas coisas eram sofrimento na vida de ser indígena. Tá entendendo? Depois que ficava aquele lugar, que é minha mãe, né? Ela entrou, tem fogo lá, né? Ela tirava aquela brasa, como é que é? Aquela coisa que fica na beira do fogo, frio. Colocava, A cinza, né? Isso, tirava para sentar aí, em cima daquela coisa. Agora você faz a imaginação que sofrimento que a minha mãe tinha. Nunca contava esse sofrimento dela. Esse sofrimento era só ela. E foi isso a inspiração dessa obra que eu fiz. Nossa, eu tinha visto o quadro, eu achei tão singelo, Eu bonito, também. mas esse sofrimento que está por trás, a gente dá um ressignificação. Eu nunca sei falar essa Ressignificar. palavra. Ressignifica Isso. aquela arte, Isso. né? A história dela. Eu Não acho- é sempre que Até porque o uma- autor é. quer mostrar da arte
não é sempre que chega pra gente, né? Aliás, Isso. muito raramente. a gente e o consegue. Mas Naif isso é a tem essa beleza da característica, arte. Isso é a beleza Essa é a As beleza da arte. interpretações, né? São as interpretações que Sim. permitem e a ressignificação que acontece para o Isso, artista. sim. Porque quando ela colocou aquela história na tela não na madeira, né? Porque é uma madeira, é uma obra pesada, inclusive ela traz essa coisa da densidade, porque ela é uma obra em madeira. Ela está fazendo essa catarse, ela está colocando isso para fora. O processo de construção da obra, né, da pintura da obra, foi também um sacrifício para ela. Ela nunca tinha pintado uma obra desse tamanho. Foi Demorou pesado. quanto tempo? Passei quase 3 meses. Porque tive problema. Como eu nunca tinha pintado uma tela grande, né? Mas eu fiz muitos trabalhos pequenos. Mas isso foi a segunda obra que eu fiz. Meu Deus do céu. Mas eu fora chamar os professores para orientar. Mas não sei como, mas não ficou certo. Tava para entregar a obra Faltava ainda não alguma coisa. Tava, meu Deus do céu. Aí eu falo, professor, falta poucos dias para entregar essa obra. Aí o professor fala, não, Igor, isso aí é rápido. Meu Deus do céu. Aí eu ficava doidinho, meu Deus do céu, essa obra não está pronta, não tá, né? Aí ele falava, professor, aí ele ficava lá, acho que ele também estava com dificuldade para, me ajudar, né? Aí eu sempre ia, professor, a gente vamos conversar. Não se preocupa não. Uma hora vai. Todos nós tivemos problema para montar essa obra. Como que ela tem que ficar? Aí no final, a orientação que o professor fez, então deu certo. Aí eu já estava irada. Eu até briguei com ele. Imagina, esses bastidores foram tensos. Pois é. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou apagar isso aí. Eu apaguei. Apagou? No meio do processo criativo, ela apagou tudo. Começou de novo. Cara, O que Começou a do zero. professora tocou, eu apaguei tudo. Que incrível! Se é para fazer da minha maneira, eu faço. É meu da minha quadro, maneira. é isso mesmo. Cheguei, fiz a isso obra. mesmo. Terminei. Graças a Sensacional. Deus. Faltava poucos bom. dias para ele. Ele estava muito bravo. Eu também estava. Bastidores importantes, hein? Mas e o que você está fazendo hoje? Pode contar pra gente? Tem algum outro grande quadro em produção? Como é que está hoje o seu tempo de trabalhando como artista? Criação. Agora, no momento, lá em casa, eu estou criando uma obra. Ela não é tão grande. Ela conta uma história. Estou fazendo um vaso que ela representa. Teve certo tempo que uma mulher ela traía o marido dela. Ela ia para a roça, né? Ou de manhã tomar banho. Ela sempre levava o camutim dela, né? Colocava a cuia lá dentro, ela batia. Né? Aí vinha, esse amante dela era a cobra. Aí ele via essa zoada dessa coisa dela que ela fazia, né? Ele vinha para encontro dela, para fazer amor com ela na praia lá, né? Aí era todas essas coisas. Aí quando foi certo tempo, as pessoas desconfiaram. Por que essa pessoa faz isso, né? Esse barulhinho. Barulho, né? Aí a cobra vinha, né? Aí o marido dela também ficou desconfiado, né? Aí falaram para ele que ela estava fazendo isso, traindo com a cobra. Aí ele subiu na árvore, ficou lá em cima, vigiando. Né? Aí ele ficou com essa sarabatana, né? Aí veio essa cobra e aquela situação, né? Aí ele viu. Aí ele estava tão irado, ele resolveu matar a cobra. Ele flechou ele com a sarabatana e a cobra morreu. Aí tem mais história que ele morreu, ficou boiado lá, né? Aí ela sem graça, ela subiu, né? Ela empurrou ele na água, subiu. Aí ele ficou boiado, ficou podre, ficou boiado. Aí o que ele fez? O marido dela foi lá, tirou da cobra o pênis dele, levou, assou bem assado. E junto disso tinha também peixe que ele ia comer, né? Especial para ele, né? Para a mulher dele, ele assou aqueles pênis que era da cobra. Caramba. Aí ele falou, Isso é né? uma lenda amazônica, Isso é uma história antiga. É uma narrativa Isso, mitológica deles. Isso vai virar um vaso. Isso é a o decoração vaso do vai vaso. só representar. Certo. É que ela fazia zoada para atrair a cobra. Mas se fosse a montar partir uma do coisa, vaso. seria... E, Carlison, qual é a Sim. importância? Saber uma história como essa atrás de um objeto de arte? Quer dizer, o quanto aquele objeto e a história do seu autor
agrega hoje valor nesse mercado de arte? Totalmente. Hoje, a força do mercado de arte está nas histórias por trás das obras. E talvez por isso eu acredito que a do Igor conseguiu ser vista dentro do cenário da arte nacional por olhos muito especializados, muito rápido. Porque você vê que toda a obra dela, ela tem uma história profunda por trás. Quando a pessoa adquire uma obra da do Igor, acompanha um certificado de autenticidade, propriedade e um memorial descritivo da obra, onde toda essa história é contada. Por isso que é um processo onde nós trabalhamos juntos, onde ela me conta toda essa história, isso é traduzido num texto que vai para o comprador. Então aí está esse valor, né, da nossa cultura. E aí está a preservação também, porque ali está eternizado uma história mitológica que talvez nunca seria... Estivesse perdida, nunca alguém ia saber. E aí é muito legal conversar com a do Igor, porque ela sempre tem histórias maravilhosas para me contar, e cada vez que eu converso com ela eu descubro uma nova, né? Que é fruto de toda a vivência dela, de uma pessoa que nasceu no cerne da cultura tucana, né? Teve um pai cacique que partiu recentemente com 100 e quantos anos, do Igor? A idade do seu pai? Meu pai morreu com 110 anos. Nossa, ele estava. Eu tinha feito muita gravação com ele também, com ele contando essa história, né? Tudo. Muito mais. Mas o que aconteceu? A gravação ficou com o Finando Gabriel. Agora não sei para onde que ficou essa gravação que eu fiz. Você tinha fitas? Eu tenho fita. Agora não sei onde é que ela está. Mas o Gabriel tem morreu. aqui também boa parte. Tá na Pois memória. É um registro importante. Porque ele estava contando a história da geração da humanidade tucano, os grupos tucanos que vinha do Rio de Janeiro, né, no lago lá, subindo. Em cada lugar que a cobra vinha subindo, tinha um nome e os lugares onde a cobra passava, né? Tudo isso ele estava contando para mim nessa gravação. Aí ficou, eu também, eu faz um bocado de tempo, né? Porque esse oral dele não bateu muito bem, eu também não entendi muito bem, né? Agora tá isso aí, porque se desse para, ser memorizado bem, né? Dá para fazer outra obra bem... Sim. Bem, você, com essas histórias... Histórias indígenas, entendeu? Sim. É isso que acaba. Hoje em dia, o ser índio, ele não tem mais sua história. Nem sabe. Sabe por quê? Porque o que sabia já morreram. Morreram com isso. Não Você foi tem que ir passado. pra livros Por isso que vai pra sumindo as histórias indígenas. Até mesmo para você ser pajé, hoje em dia está difícil. Porque eles não se interessaram em fazer isso, entendeu? É pouca coisa, mas ainda eu vejo um grupo que eu tenho maior admiração, um grupo tucano que está no Alto Rio Negro, para Paricachoeira, lá para cima, São Domingo, tem um grupo que eles estão conseguindo, organizar. Para que a memória seja preservada. Isso, eles estão conseguindo. Eu queria parabenizar ele, né? Eu estou muito feliz por isso. Como é o nome do grupo? Paulinho Barreto, a família dele. Certo. Em São Domingo, Alto Rio Negro, Paricachoeira, vai embora, né? Aí o garapé já vai sumindo, né? Eu queria te dar um depoimento pessoal. A região do Alto Rio Negro é a região, no meu ponto de vista, uma das mais bonitas do mundo, pelo menos da parte que eu conheço do Com mundo. certeza. É de Barcelos até São Gabriel. Paricachoeira para lá. Olha, realmente a gente sente a presença de Deus ali na criação, porque é uma coisa especialíssima. Agora, não espalha sempre não, foi que é muito, pro povo não detonar. mas sempre foi muito difícil chegar até lá, aliás, Pois é, porque que bom, eu acho até bom, sabia? São Gabriel, Uma por discussão, exemplo, tem uma boa discussão. sim, 95% Pra São que não se Gabriel acabe. é formado de população indígena e 5% de militares que estão ali guardando a fronteira, né? É quase toda a população. Agora tem um voo comercial, acho que semanal. Então, assim, ao mesmo tempo que tem que ser preservado, ao mesmo tempo tem que gerar renda para as pessoas que estão ali. É uma discussão Então, bem... é algo que eu acho que
tem que ser feito, de ir as pessoas até lá, mas de maneira controlada. Por exemplo, eu fui a Bonito, no Mato Grosso, se entra nas cavernas em determinados locais e tal. Isso, 50 pessoas por dia, 30 pessoas por dia. Acabou, só são aquelas 30. É isso mesmo. Meninas, É isso. a gente já tá chegando. 57, 57 Paris, Cachoeira, exatamente, até São Francisco, onde a gente morou, lá realmente era área limpa, preservada, tudo natureza, não tem nada queimando, não tem nada derrubado. Ainda está assim. Tudo Ainda isso é está uma assim, vantagem. é. A vantagem é isso. Ó, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. A gente sempre termina com dicas e no final hoje vai ser um fim especial, porque a do Igor vai ter uma mensagem, vai falar pra gente em tucano, é isso? Isso. Daqui a pouco. Vamos só para as dicas primeiro. A minha dica de hoje, Haru, já vou logo começar. eu queria te pedir, antes da dica, para você, como a gente está em vídeo agora, explicar por que a do Igor tá com os fones. Acho que é bom. né? Para quem tá vendo no vídeo, e a gente nunca teve antes aqui ninguém com fone, a do Igor tá com fone porque ela tem problema de audição, ela só ouve um pouquinho no ouvido direito, é isso? Agora eu tô querendo carregar isso aqui porque eu tô... Acho que tá uma maravilha. Mas a sua vida vai mudar. Em breve, a Dois gente meses, espera vai. em breve contar uma notícia boa aqui, mas hoje a do Igor precisa do fone para conseguir conversar com a gente aqui, né? Sem esse fone a gente teria que estar gritando aqui igual uns doidos. Então a gente pôs o fone nela para vocês não estranharem. Beleza. Vamos para a dica então. A minha dica essa semana, eu vou falar bem rapidinho, porque nosso tempo está estourado, é que as pessoas conheçam a Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. É a AMARNE, uma das primeiras associações indígenas criadas aqui no Amazonas. E eles também têm produção de artesanato e vendem. Eles estão no Instagram, o Instagram é Numiacurá, com K-U-R-A no final. Depois a gente vai postar lá no nosso Instagram também. Então, que as pessoas consumam mais, conheçam mais e tenham mais contato com essas que são as nossas raízes mais bonitas aí, na minha opinião, que são as raízes indígenas. A gente não combinou, mas a minha dica também é para ser acessada, né? É site. Ao pesquisar a história do Igor, para a gente vir fazer entrevista, eu entrei no instituto, no site do Instituto Dirson Costa, que foi onde ela estudou. E eu, sinceramente, eu achei sensacional o site. Não só o site, muito bem feito como mesmo. As informações que ele traz, como a possibilidade de mostrar os artistas, como a galeria. Então, assim, eu fiquei realmente encantada com a maneira deles de fazerem ali o trabalho, estimular as pessoas. Eles colocam uma série de cursos que são muito direcionados a indígenas ou populações tradicionais, mas eles não limitam também qualquer pessoa que viva na cidade e que goste de eternizar em arte a nossa cultura, a cultura amazônica. Então, assim, eu indico realmente que quem puder, que goste de arte, vá no institutodirsoncosta.com.br. A gente vai colocar também nas nossas redes sociais como dica. Se sentir inspirado, faça os cursos, ajude a promover esse projeto de alguma maneira e compre, né? Por que não? São quadros belíssimos do Igor, mas também de outros artistas que estão lá disponíveis. Então, assim, eu fiquei encantada, sobretudo com a série de cocares, né, que eu vi são muito bonitas. Inclusive, mesmo. uma informação muito importante, dos nossos clientes, 90% são de Manaus e do Amazonas. Olha que Nós bom, temos o que orgulho bacana. de dizer Que há uma valorização. que a maior Que bom, parte fico dos feliz nossos com clientes está no nosso compradores estado. são daqui. Quebrando essa história de que só as pessoas de fora valorizam nossa arte. Negativo, é a minoria. E digo mais, né, se puder presentear uma instituição ou presentaço, tudo, né? além de ser um presentaço, divulga a nossa cultura e ajuda artistas como a do Igor. Porque eu lembro, por exemplo, só um parêntese, Romero Brito, por exemplo, que é um artista popular. Ele hoje é uma marca mundial e tudo, porque ele foi também descoberto. Ele era um pintor que estava vendendo na rua, acho que em Miami, tem toda uma história de Madonna, outros pop stars que compraram. Então, assim, os artistas estão aí, a arte está aí, a nossa arte é bela, felizmente valorizada numa comunidade
Sociedade Nacional de Artistas, ao ser aceita no MASP. E se a gente presenteia, a gente divulga e a gente faz com que nossos artistas possam ter uma projeção maior. Isso. E do Igó tem um popstar dela, David Beckham, tem uma obra da do Igó. Olha aí, que legal. Como é que é o nome dessa meu obra? bem. O Pote Tucano. Uau. Ele tem um Maravilha. pote tucano. Maravilha. Lied, a sua Então, dica. eu tenho 2 dicas, na verdade, um filme e uma série. Uma série, inclusive um amigo nosso, né, Daniela, que indicou pra gente, eu já comecei a ver, a Billions. É uma série que as pessoas adoro. não conhecem. Ai, que bom que você conhece. Carlos foi meu repórter, Carlos tem né? Minha editora, No meu curto período de editora aqui em Manaus, o Carlos foi meu excelente repórter. Então, Billions é maravilhosa, um amigo nosso me indicou. Eu estou na 4ª temporada e eu lembrei da série porque eu lembrei de uma cena do Igó, de quando ele é um super mega top do sistema financeiro, né, com um promotor que fica tentando pegá-lo por corrupção, e para mim uma das principais personagens, a principal personagem é a esposa dele, que é a esposa do promotor que trabalha pro cara lá do sistema financeiro. Angel Rhodes. Exatamente, maravilhoso, né? E tem uma cena, eu acho que você já passou da Já 4ª? assisti tudo. Ótimo, então assim, é a cena que ele tenta comprar um pintor. Você Sim, lembra? exatamente. Eu lembrei do Igó por isso. Então, assim, ele ficou em crise criativa durante muito tempo, porque ele é milionário e para ele tudo ele comprava. Tem a cena também da escola do filho, que ele não consegue comprar, né? Isso. Que é muito interessante. E também essa cena do pintor, que ele não consegue, porque o pintor fala para ele que ele tem o sistema criativo dele, ele não tem como ser comprado, né? E o filme que eu quero indicar, você deu a dica aí sem saber, é o da Anísio da Silveira, que é vou tirar porque eu tô tentando me acostumar com óculos, tá super engraçado isso, né? Então é o Coração da Loucura, com a Glória Pires, né, de 2015, esse filme maravilhoso sobre a vida de Nilce da Silveira, né? Onde ela é uma psicanalista e ela mostra que não só, né, a questão dos animais, como a questão da arte faz com que a pessoa se cure das doenças da mente. É isso. Vamos então para nossa mensagem final do Igó. Foi um prazer receber você aqui. Maravilhoso. Carlisson também, claro, a gente até esquece do Carlisson. Nada, hoje a estrela é do Igó. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu sei que você tem uma mensagem em tucano para falar. Giờ này cái là cái là pescasa ya no boy cái là mera yu cũng về esta mani potri cái mani tao ở đây mani cái semana về sẽ cái là có bao nhiêu cái giờ để về tí có giờ về thế này dia xóa thế này giờ thâu cái mà sao giờ khá về na balai này na San Gabriel này na sẽ phải papari pune mà na ha được tuổi nó xong giờ có sẽ dia só ne mane tiro verante ni 76 dia só ne mane to wa ti se wa ka mane to va sir ka ne to wa ti tiro ne 7 to mane poteri que Quero dizer boa tarde a todos, as pessoas que estão ouvindo o programa. Quero transmitir para as pessoas do Alto Rio Negro, especialmente para meus parentes, meus irmãos que moram no Balaio, porque eu estou trabalhando com arte, mas isso não é muito fácil para a gente trabalhar, para expor para as pessoas ver. Porque todas essas coisas que aconteceram na vida da gente, as pessoas indígenas, elas se acabaram com nossos ancestrais, porque elas não foram escritas. Por isso eu estou tentando produzir algumas obras para que as pessoas vejam e entendam e que gostem. E que visita a Galeria de Arte, onde o Carlos representa. Isso eu quero agradecer para as pessoas que estão me ouvindo. Muito obrigado a todos. A gente Lindo, agradece. muito obrigada mesmo. Muito obrigada. E é isso, a Obrigado. gente fica por aqui. Hoje, as Amazonas foi um pedacinho bilíngue, em português e Isso. tucano. E a gente está de volta aí semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção asamazonas@gmail.com.